Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no nosso coração e nos nossos lares. Eu trouxe um pequeno trecho hoje para a gente refletir sobre a parábola da ovelha perdida, que eu já fiz, está aí contido, há 2 anos, quando a gente iniciou os estudos, 2 anos de estudo, está tudo aí no YouTube para vocês. Foi uma das primeiras, eu acho que foi a segunda, que é a minha preferida essa. Essa parábola me ajudou muito por causa desse final dela. Eu não vou fazer a parábola toda porque ela tá aí para vocês assistirem, tá bom? Explicadinha, do jeito que eu fiz 2 anos, palavra por palavra, versículo por versículo, tá tudo explicadinho. Agora a gente está pincelando frases de Jesus, palavras que Jesus disse. Então, na parábola da ovelha perdida, Jesus diz àqueles escribas e fariseus que estavam murmurando, cochichando, fofocando contra ele. Jesus então está ali com a multidão e é lógico, com a sua grande percepção, ele logo viu o que eles estavam falando. O que eles estavam falando? Este recebe pecadores e come com eles, ou seja, entra na intimidade deles, dizendo que Jesus andava com pessoas de má vida, prostitutas, moradores de rua, mendigos, leprosos, coxos, aleijados, doentes, surdo, mudo, cego, por aí afora. E tinha no seu apostolado um zelote, que eram os lutadores contra Roma, e tinha no meio deles um cobrador de imposto, que era um publicano, que era Mateus, cujo nome anterior era Levi. Entre o povo judeu tem muito esse negócio de trocar de nome, né? Então, o que nós queremos dizer hoje sobre essa parábola? Jesus, então, começa a dar o exemplo, pergunta. Jesus é fantástico. Quando alguém perguntava uma coisa para ele, ele devolvia com outra pergunta. Então, ele pergunta para eles, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, perde uma das suas ovelhas? Ele está chamando de pastor. Não vai até o deserto, até achar aquela ovelha perdida. Desculpa, gente. Não deixa no deserto, as 99 não vai após a ovelha perdida. É achando-a. Jesus afirma, você vai achar só ele. E achando, a põe sobre os seus ombros e carregue-a com gosto. Tem uma outra tradução que diz com amor, mas essa de João Ferreira de Almeida, que é o que eu gosto de estudar, ele diz com gosto. Tem uma outra tradução que diz carregue gostoso. Eu ainda pensei, mas gostoso, o que é gostoso? Carregue-a com amor, com zelo. Vou perguntar a Jesus, por quê? Porque ela é tua, ela é minha. Essa parábola me ajudou demais, mas demais. Quando eu compreendi que ninguém, aquele ditado antigo, Ninguém põe a cruz na porta dos outros. A cruz é nossa, ela é minha. Eu não transfiro para padre, para pastor, para clínica, para jogar fora, jogar no lixo, mandar embora. Não, a cruz é minha. Eu que carrego. E ainda nos ombros, que é o lugar mais forte, onde se carrega feixe de lenha, tijolo, balde de bacia de roupa, sei lá. Os ombros é que sustenta, E ele ainda tem o formato de uma cruz. Então,
ele encerra dizendo para nós para onde levar essa ovelha. Primeiro ele afirma que nós vamos achar. Depois ele afirma que nós vamos carregá-la. Depois ele afirma que é com amor. Aí a gente pergunta, Senhor, agora o que eu faço com ela? É um drogado, é um alcoólatra, inveterado, né? É um corrupto, um ladrão, um assassino. É um idoso com Alzheimer, com doença, com câncer. Quantas coisas! E Jesus diz, coloca sobre os seus ombros. E a gente pergunta, levar para onde, Senhor? O que eu faço com essa ovelha que me maltrata, que me judia, que me responde, que me despreza, que só me procura quando precisa de dinheiro, precisa de mim, precisa dos meus cuidados? O que eu faço com ela? E Jesus então diz, leva para casa. Casa do coração, casa alvenaria, leva para o aconchego do lar. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, ou seja, abra as cortinas, fecha não. Abre as janelas, chega para os seus amigos e vizinhos e diz, eu já achei a minha ovelha perdida. Esse final, eu levei aí uns 2, 3 anos para entender. Por que eu já achei a minha ovelha perdida? Primeiro, porque ela é minha, a gente já falou sobre isso. E eu já achei, é porque eu estava recusando de procurá-la. Agora eu achei. E eu não me envergonho dela. Convoco os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha, ela é minha. Porque nós nos acostumamos de que só o pastor é que pastoreia as ovelhas, só o padre, Jesus, é Deus. Oi, e a nossa participação? E as situações que eu provoquei na vida dessa ovelha? Então ele encerra dizendo, convoca os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Na verdade, o final dessa parábola, Jesus não está falando, não é para a ovelha, não. Ele não está dando lição na ovelha que se perdeu, não. Ele está dando lição no pastor da ovelha. E nesse momento, e nessa conjuntura de parentesco ou de amizade, seja lá do que for, essa ovelha é minha, ela me pertence. Alegrai-vos comigo quer dizer, eu caiu a ficha de que eu tenho que suportá-la, carregá-la. Sim. E aí eu comecei a raciocinar o que Jesus quis dizer com essa questão de amá-la a ponto de suportar as mazelas que ela traz, a ponto de suportar o trabalho que ela nos dá. Tem mãezinhas que passam uma vida inteira com o filho no crack, na prostituição, na devassidão, se perdendo por aí. E aquelas que têm filho lá no presídio, gente, vocês já foram lá no presídio? É muito triste a gente ver aquelas mãezinhas caminhando, como se estivesse caminhando para o Gólgota, carregando sacolas e mais sacolas. Mãe, eu quero uma escova de dente. Mãe, eu preciso de papel higiênico. Mãe, você traz um short, você traz uma camisa, você traz isso, traz aquilo. Lá vai ela passar por aquela revista horrorosa na entrada. Então, eu fiquei pensando que amor é esse que Jesus está dizendo para a gente carregá-la com gosto, carregá-la com amor, carregá-la gostoso nos ombros aqui, ó. É assim que o pastor carrega a ovelha. Agora eu falei ovelha animal, tá? Aí eu coloquei uma frase aqui.
é aquela hora que a gente chega à conclusão que a reforma da ovelha perdida é dela. Não sou eu que vou mudá-la, ela que tem que se mudar. Então, é quando eu chego à conclusão que eu tenho que amá-la do jeito que ela é. E não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Vou repetir. Jesus está nos ensinando a amar a nossa ovelha do jeito que ela é e não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Porque no meu ego, sim, na minha petulância, no meu orgulho, porque essa ovelha me envergonha, eu só quero saber de modificá-la. Sim. Sempre dá uma surra de palavras, ou mesmo de peia, como diz lá no Nordeste. Lá dá um coro, chama peia. Mesmo nessa situação em que a gente se encontra, é amá-la. Porque eu posso até surrá-la com os coros, com a peia, com o castigo, com a indiferença, deixá-la para lá. Mas acontece que ela não vai modificar enquanto ela não quiser. Conhece o trabalho do AA, Alcoólicos Anônimos? Você conhece? O trabalho deles é maravilhoso. Aqui em Juiz de Fora tem vários pontos de encontro para poder ajudar as pessoas a deixar o álcool. E hoje a gente sabe que não é só álcool, né? Tem outras coisas envolvidas, né? Cocaína, maconha, e o crack, e sei lá, tanto nome que tem por aí, né? Dessas drogas. Mas não é só no campo das drogas não, tá, gente? Você imagina o que é ser mãe de um político corrupto. Imagina. O que é ser mãe de um assassino? O que é ser mãe de um estuprador? Eu nem devia ter citado essa palavra porque o YouTube corta, você sabe, né? A gente não pode usar essa palavra. Desculpa, fazer pode, falar não pode, não. Então, amá-la. Dar para ela amor. Sem forçar que ela se transforme. Porque se fosse assim, nesses 2000 anos, Jesus já tinha agarrado a gente pelo pescoço para a gente modificar. Tinha rachado a nossa cabeça com os ensinamentos dele. Ele nunca exigiu nada de ninguém. O que é que ele fala? Segue-me. Se você não quiser seguir, é com você. Segue-me. Então, vou repetir a frase. Amar a nossa ovelha perdida do jeito que ela é e não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Coloca essa frase no seu coração, na sua mente, na sua vontade. Amor não exige que o outro se modifique. Por isso que ele coloca: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Ele não diz, foi a minha ovelha que me achou. Não. Ele não diz que a hora que eu vou buscá-la, que eu vou colocá-la carinhosamente no ombro, trazê-la para casa, ela vai modificar. Ele não fala isso, não. Lê lá. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Pequenininha. 7 versículos. Tem no Evangelho de Mateus também. Só que Mateus coloca em 2 versículos. Lucas explica mais. Lucas é mais prolixo, tanto é que o Evangelho dele é enorme, né? Então, dá uma olhadinha lá como que... Mas vai palavra por palavra, frase por frase, o que Jesus está ensinando. Ame-a.
Seja o pastor sem exigir. Ele não encerra dizendo que ela modificou. Que ela virou uma princesa, que ele virou um príncipe de candor e de elegância. Nossa, príncipe e princesa é modo de dizer, porque tem tanto príncipe e princesa por aí, né? Devasso. Então, gente, fica aí o ensinamento de hoje. Ame a sua ovelha do jeito que ela é. Um dia você vai me contar, que eu também tenho história para te contar. Que Jesus nos abençoe, que o nosso lar seja inundado de amor, principalmente para aqueles que têm uma ovelha perdida.